Oi, pessoal, estamos começando mais um Lady Sem Filtro, um espaço onde a vida real é acolhida e o bem-estar ganha voz. Vocês sabem disso, né? O programa de hoje é sobre equilíbrio, cura e conexão. Olha que delícia! Vamos entender sobre como os usos florais e as terapias vibracionais estão transformando vidas de humanos e também, óbvio, né, dos nossos peludinhos, dos férteis, né? Estamos aqui do meu lado esquerdo, a nossa querida Alessandra, nossa host maravilhosa. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? E aqui do meu lado esquerdo também, a nossa Marli maravilhosa. Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais um programa, meninas, com tudo, com força total? Total. Começando mais um programa Lady Sem Filtro, do perfil @Lady Sem Filtro. Aí, não precisei nem falar, tá vendo só, gente? Que tudo! Agora eu já sei. E do canal? E do canal @Pet Lovers TV Oficial. É isso aí, lembrando que tá um sucesso, gente. Queria agradecer a audiência, né, do programa, maravilhoso. Vocês estão curtindo, compartilhando, estão interagindo com a gente, né? Muito bom. Oh, meu Deus, essa mensagem positiva agrega e fortalece aqui o nosso programa também, né? Sim. Eu queria pedir para vocês também, mandarem sugestões de pautas, convidados, né? Não é isso? É importante, Verdade. né? Perguntas, ótimo também. Isso, informações, enfim, muita coisa, Muita que coisa. vem agregar aí o nosso programa. Exatamente. Né? E hoje o programa tá especial, como eu falei, a gente vai falar de florais, terapia, tudo junto, né? E eu queria que a Alessandra, então, fizesse as honras aí da nossa convidada de hoje. Bom, nós estamos hoje recebendo a maravilhosa Cláudia Rosani. Ela é terapeuta, educadora, empreendedora e fundadora da Best Flower Florais. Com mais de 70 turmas formadas, 7.000 alunos e 17.000 atendimentos. Ela é referência em florais e terapias biofísicas e tem uma história pessoal que vai emocionar. Uhul! Essa Seja é a bem-vinda, Cláudia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Vamos fazer aqui um programa maravilhoso. É uma Bora! honra. Obrigada, bem-vinda. É uma honra. Obrigada. pra gente. Obrigada pela presença. A Marli tem uma pergunta, né, Marli? Eu tenho sim. Eu já começo com uma pergunta. Bora lá. Cláudia, vamos lá. Bora lá. Como você descobriu os florais e o que mudou em sua vida pessoal? Bom, é uma longa história. Aqui, ó. Mas eu conheço os florais há cerca de 26 anos. Aham. Foi por conta de uma necessidade pessoal. Meu filho nasceu um pouco diferente do que eu já estava acostumada a ver crianças, né? Sim. Eu tinha cuidado dos meus sobrinhos e quando eu tive meu filho mais velho, eu percebi algumas diferenças nele, no amamentar, ele não se mexia, né? Até mesmo para balbuciar, ele tinha algumas deficiências. E aí, eu comecei uma via sacra, literalmente, buscando tratamentos até eu achar um diagnóstico. Que passou-se muito tempo sem o diagnóstico. E nesse meio tempo eu conheci algumas terapias que na época eram chamadas de alternativas. Sim. E os florais estavam entre eles, né? Então eu comecei com a reflexoterapia e depois eu conheci os florais complementando. Então eu fiz assim muitos tratamentos, todos os convencionais que existiam na época para tratamento de déficit neurológico, que era neurológico, né? Então, o máximo que eu consegui na época do meu filho é que ele tinha um atraso de memorização, mas nunca se identificou pela medicina convencional a causa, né? E tratamentos além do que já se tinha, que era natação e fisioterapia neurológica. E aí, quando eu agreguei os florais e agreguei a reflexoterapia, foi quando meu filho, assim, deu um boom, literalmente, melhorando a parte motora, cognitiva. Ele começou a entender, saiu das fraldas, que ele já tinha 3 anos, ele não tinha saído da fralda ainda, não falava, não se comunicava. Então, com isso, foi assim, o que realmente foi o meu despertar para esse tipo de terapia. Nossa, que paixão, Uau, né? Que tudo, Que né? paixão, que Muito legal. show. Muito bom. Ou seja, era tudo que era o menos convencional e o mais barato. Porque os tratamentos daquela época não eram acessíveis. Uhum. Então, assim, eu gastei, eu posso falar assim que foi um gasto, né? Não Sim. foi nem um investimento, uma fortuna, literalmente, nos tratamentos convencionais. E todos os médicos chegavam para mim e falavam assim: mãe, se conforma,
porque é seu filho, você vai amá-lo da mesma forma, mas você tem que esperar que ele vai ser um demente. Realmente, eu não tinha esperança Meu Deus, que ele difícil fosse ouvir isso. falar, que ele fosse andar, que ele fosse se comunicar. E hoje é um moço lindo, de 27 anos, e trabalha comigo lá na empresa. Maravilhoso. Nossa, que legal. Mas como que funciona? Como que é a atuação dos florais no emocional dos seres humanos e dos pets também? Sim, porque o foco é tratar as causas e não remediar, né? Hoje, remédio existe tanto naturais quanto os remédios sintéticos, remédios convencionais. O floral, ele é feito um estudo. Então, assim, hoje os florais nossos que eu trabalho, eles são em formatos de blends, né? Então, onde se estuda para cada patologia quais são as causas. Então, assim, não estamos remediando utilizando algo natural. Então, por exemplo, a gente tem pontos, por exemplo, de reflexoterapia, do IN, você está com dor de cabeça, você aperta um pontinho, ela cede a dor de cabeça, ok. Mas qual é a causa? E os nossos florais, eles vão nos dois campos, fisiológico e também emocional. Então, quais são as emoções que estão por trás de cada patologia? Qual é o comportamento que existe, que um ser humano desenvolve quando o corpo dele está em caminho de uma certa patologia? E existem formas também de se avaliar, de se diagnosticar também fora da medicina convencional, fora de exames bioquímicos, que é através da biofísica, né? Sim. Então, e biorressonância e tudo isso é qual eu trabalho também. Então, a gente aliou essa questão dos florais, onde se estudaram literalmente fórmulas e para que se tratasse comportamentos, emoções e até mesmo alterações fisiológicas. A gente pode, então, com os florais, curar o luto. Sim, a gente... Primeiro, o que se passa nos estágios do luto, né? O choque, a não aceitação, né? A dor, a saudade. E existe hoje florais, nós temos dentro da nossa linha que trata traumas, trata perdas, trata aquele sentimento de vazio, né? A solidão, as emoções e os comportamentos que as pessoas vão desenvolvendo. Então, por exemplo, uma coisa é o choque. Quais são as áreas do cérebro? Então, a gente usa muito dentro dos nossos florais o caminho da fisiologia mesmo. Como que o cérebro processa cada tipo de informação. Então, por exemplo, nós temos áreas associativas do cérebro que trabalham, né, as nossas emoções. Então, nós temos os órgãos dos sentidos que captam. Então, ou seja, eu estou falando algo aqui e pode ser que cada uma de vocês capte uma informação que é mais interessante para vocês. Sim. E aí isso, então, é o que vai fazer isso ser interessante ou não. Assim, são as nossas comportamentos. Então, por exemplo, uma família passa por um luto, né? Então, por exemplo, a esposa perdeu o marido, os filhos perderam o pai, perdeu o sogro, perdeu... Então, assim, cada pessoa, muitas vezes até mesmo os filhos que perdem o pai, cada um reage de uma forma. Uhum. Então, você concorda que quando a gente usa o mesmo remédio, seja natural ou não, para todas as pessoas, você não está indo na causa. Então, às vezes, a gente tem florais que tratam essas questões, mas individualizando. Às vezes, eu tenho 2, 3 florais que tratam o emocional, mas às vezes para a mesma coisa. Mas o que tem por trás do meu comportamento, da perda, do luto. Entendi. Então, eu consigo ir na causa. Por isso que o resultado é muito eficaz. É muito rápido também. Porque quando eu consigo atingir o foco daquele comportamento. Gente, já quero tudo. Não, já muito quero. legal, A gente quer muito todo. Não, é interessante, importante, né? sim. Essencial. Sim. Não é só o floral, né? Um estudo além também, É estudo né? além. É um Porque estudo assim, a gente usou os estudos da neurofisiologia, biofísica. como que a biofísica, Sim. né? E o estudo do comportamento humano. E aí, por trás, a gente tem estudo de engenharia, da física pura mesmo, né? Imagina a que é tudo física isso. quântica. Perfeito. Então, é além de um floral, é uma tecnologia Que lindo. que Einstein já falava que a vibração, a energia seria o remédio do futuro, né? Uhum. As frequências seriam um remédio do futuro. E, na verdade, esse futuro já chegou. É que nossa cultura não tem acesso, né, a toda essa informação. Não. E aqui está sendo uma oportunidade.
E é por isso pra que gente muita gente não acredita. Alguns Exato. não acreditam nos florais, né? É só Porque não estuda, não sabe o que é. Não acredita A Cláudia na acabou de dar uma alopatia. aula pra gente de que Antigamente, as nossas avós davam um chazinho. Eu falo avós porque hoje as mães estão muito precoces, assim. Mas você vê, eu lembro do meu pai, ele fazia até... Uma vez ele se machucou, ele fez um chá da bundinha de uma formiga que fazia um chá para isso. fazer a regeneração muscular, porque ela era rica em proteína. Então, Já assim, vem de antigamente, raiz, né? isso já era milenar. Já né? vem do seu pai. Né? Então, meu pai sempre tratou a gente. Eu, quando era criança, eu tinha muito problema de saúde. E eu lembro dessas bolinhas que eu tomava. Que bolinhas eram essas? E as bolinhas eram homeopatia, na verdade. as bolinhas eu brancas. não sabia que era bolinha. Eu chamava de bolinha, eu nem sabia. Eu era uma criança, não sabia que aquilo era homeopatia. E como é que seu pai trouxe isso? Veio já Então, dos pais dele? Veio. Meu pai sempre foi, assim, ligado a chá natureza. Então, a gente tinha... Ele tinha... Tudo que você imaginar, ele tinha plantado em casa. Então, ele colhia... Uma hora era raiz, uma hora era casca, outra hora era Que lindo. folha. Ele fazia, não lembro pra quê, um chá de um pólen de uma planta lá também. Ele colhia o pólen, tinha o horário certo para colher. Então, isso é a base dos florais, né? Existe a forma certa, o tempo certo de colher. Depois que colhe, você tem o tempo para fazer o floral. Que é da flor também, Que né? é da flor, Que por é isso da que o flor. nome vem de floral. Isso. Mas quando a gente fala hoje, já ligou essa terapia milenar, né? Que vem dos indígenas, vem do chinês, vem do japonês, vem do Egito. A minha linha que eu sigo hoje muito é a medicina egípcia, que para mim é a mais intelectual, assim, né? Sensacional. Então, Ainda tem muita coisa a se juntamos, na descobrir. verdade, os nossos florais, ele juntou o conhecimento milenar com tecnologia. Né, que é a tecnologia biofísica. E por isso que ele até a forma de processar dentro do nosso organismo é diferente. Ele não precisa da metabolização do fígado. Ele age por ressonância, né? Que tudo. Ele age por ressonância. Ser natural, né? É totalmente energético. Totalmente energético. Ele age por ressonância. Então, se uma criança pegar um floral desse aqui e beber, não vai acontecer nada se ele não vai acontecer nada. Porque ele age por ressonância. Sim. Gente, que interessante. Quais são os tipos de florais mais procurados, assim, para quais problemas? Hoje, o nosso carro-chefe é esse aqui, né? Que a gente tem duas linhas, assim, muito distintas. Como ele chama? O Ox Regen. Vou pegar, hein? Pode pegar, esse redondinho aqui, ó. Esse primeiro? Esse primeiro. Ele é um... tudo. Mas hoje aqui, as pessoas, às vezes, elas querem focar muito mais na beleza do que na própria saúde. É muito comum hoje. isso. E o Ox Regen, ele é o nosso carro-chefe hoje, onde ele também atua na saúde, porque todos os florais, ele é formato de gel, né? Então a aplicação é uso tópico, mas ele é um bioestimulador, um regenerador celular. Por isso que é o nome Ox Regen, de regenerador, né? Sim. Então ele para pele, ele é muito bom para flacidez, ele estimula, na verdade, o colágeno, a elastina. Sim. Ele regenera, né, os tecidos, onde ele melhora a parte de rugas, linhas de expressão. Ele limpa a pele, tanto é que ele é utilizado até mesmo como um demaquilante. Que legal. Né? Ele é um oxigenador celular. Então, ele tem um blend de princípios de ativos, porém, os dois principais são oxigênio e aloe vera, que um é o oxigenador celular, o regenerador celular. Então, e para os pets, os benefícios para os pets também, né? Para os pets também, muitos veterinários prescrevem eles para problemas de pele também. Alergias. Né? Então, né? ele por ser um regenerador celular, lembrando que ele é uso tópico, mas aí que está o diferencial da tecnologia biofísica, né, junto dos nossos produtos. O que acontece? Você pega uma pomada, por exemplo, uma pomada antialérgica convencional, ele recupera o tecido aqui. Uhum. O nosso, ele vem de dentro para fora. Então, ele regenera todo o tecido.
todas as camadas. E se ali tem algum patógeno, se tem algum um sistema imunológico, algum problema com circulação, alguma questão vascular, ele recupera todo esse tecido. Então, ele não é só para cicatrizar, só para tirar a coceira, só para recompor a linha a linha de expressão, não. Ele recupera todos os nossos tecidos de dentro para fora. Então, quando ele chega aqui, até porque pele, cabelo, pele e unha são marcadores de saúde. Então, a gente sempre tem que pensar assim, ó. Se a minha pele aqui fora está manchada, está enrugada, está suja, né? Está com acne, seca, oleosa, você imagina como que está lá dentro. Ela é a última camada, é o invólucro do corpo. É você comprar uma fruta que já está com a casca ruim. Então, o que você imagina que vai estar lá dentro? Tá ruim dentro. E nossa pele, nosso rosto, vamos falar de rosto, que a mulherada pira com esse produto no rosto, né? Então, aqui no nosso rosto, a gente tem cerca de 600 terminais nervosos. Caramba. Cada terminal, cada aglomerado de terminais, eles são ligados a uma área do nosso cérebro que comanda o funcionamento de um órgão. Então, por exemplo, nessa região aqui, é a área do estômago. Aqui é a área de coração e circulação. Então, essa área aqui é a nossa área reprodutora. Então, você pode ver que às vezes a mulher tá para menstruar, sai a espinha onde? Aqui. Verdade. Então, o lado, por exemplo, que sai a espinha, é o lado o ovário que ela tá ovulando. Ai, meu Então, se ela está, a espinha sai do lado esquerdo, essa técnica chama-se reflexologia facial. Então, na verdade, foi assim. Eu comecei lá atrás, conheci os florais por conta do meu filho, mas eu era bancária. Então, eu usei para Nossa, que mudança aí de vida. Meu Deus. Pra ajudar a cura, né? E aí, eu era bancária, cuidei do meu filho, ok. Só que chegou uma hora que eu me vi no fundo do poço. Porque é aquela questão, né? Quando alguém melhora, é você que segurou a bronca, cai, né? Então, foi o meu momento de cuidar da minha saúde. E eu precisava dar uma guinada na minha vida. Em todos os sentidos. E foi quando eu decidi, né, levar isso a mais pessoas. Porque se deu muito certo para mim, eu poderia ajudar muito mais pessoas que tinham que passavam pela mesma circunstância do meu filho. Então, eu comecei a me colocar no lugar de muitas mães que recebiam o mesmo diagnóstico, ou seja, não era um diagnóstico, era uma sentença, né? Ou seja, eu nunca aceitei essa sentença de que a diagnóstico de que meu filho nunca ia andar, nunca ia falar. Eu falei, não, eu vou fazer o possível, e eu achei nas coisas mais simples, né? E mais baratas. Que tudo, e aí, então, eu resolvi mudar, empreender com isso, né? E aí, dentro desse meu processo de empreendimento, eu conheci, né, lá atrás a reflexoterapia, que foi onde tudo começou, os florais. E há cerca de 13 anos atrás, eu trouxe para o Brasil essa técnica da reflexoterapia facial. Então, foi eu que conheci na Dinamarca, né? A mãe, estudei, e aqui na nossa escola a gente já aperfeiçoou e mapeou muito mais áreas e pontos também. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi desenhar, literalmente, os florais, eu sempre pensava como que eu poderia agregar nessa técnica que já era rejuvenescedora. E esse produto, na verdade, ele foi desenvolvido como auxílio, porque não fazia sentido eu usar uma técnica que era para limpar, melhorar a circulação, detoxificar o corpo, e usar um produto que contaminava o corpo de novo. Certo. E então nós desenvolvemos esse Oxregen também para isso. Só que acabou que ficou melhor do que a encomenda, né? Então, eu quis para agregar, para utilizar na técnica da reflexologia facial. E aí, começou a melhorar as manchas, começou a melhorar a acne, a oleosidade, a pele seca, começou a rejuvenescer. Então, eu falei, oxa, deu muito certo. Deu muito certo. E aí, maravilhoso. A gente começou a fazer outros testes, e hoje, na verdade, ele se tornou nosso carro-chefe, que era apenas um apoio a técnica para eu trabalhar em clínica e também oferecer para os meus alunos, né?
da reflexoterapia facial. Mas vocês acham que é só isso que a Cláudia tem para oferecer pra gente? Não. No próximo bloco a gente vai falar sobre os outros florais aqui que ela trouxe também, né? O papo tá maravilhoso, né, gente? Muito bom. E a gente vai entender depois sobre frequência no corpo, se a gente pode também tratar. Nossa, o papo tá longo ainda, né? Então vamos tomar uma aguinha, a gente volta daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai fazer um comercial do Complete, né? Bora! Entrega, porque também é saúde, né? Exatamente. Tutor tranquilo, pet feliz. Pet feliz, tutor tranquilo. É isso aí. Vamos rodar então o comercial do Complete, que vocês vão amar, porque eu uso com os meus pets, ó. E eles estão maravilhosos, né? Eu recomendo. É isso aí, vamos ver então. Você conhece o Complete? Complete é uma marca brasileira de suplementos feitos especialmente para quem alimenta cães e gatos com comida caseira. Complete é produzido pela Biofarm, que entende tudo sobre saúde animal. Mesmo quando a gente faz aquela comidinha cheia de carinho, faltam as vitaminas e os minerais necessários a uma dieta completa e balanceada. É aí que entra o Complete. Ele completa o prato do seu pet com tudo o que ele precisa para ficar saudável de verdade. E o mais legal, pessoal, são várias versões, uma para cada necessidade. O Complete Balance, para dieta de cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína Animal, para alimentação de pets que precisam de uma dieta sem alérgenos proteicos. Por exemplo, aqueles cães e gatos que apresentam alergias. E o Complete Baixo Fósforo, que tem menos quantidade de fósforo na sua fórmula e, por isso, pode ser usado com segurança nas dietas caseiras de cães e gatos com problemas renais. Qualidade garantida e aprovada, porque pet feliz é sinônimo de tutor tranquilo. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Dia, noite, dia, noite. Que mágica é essa? Uma máquina que transforma o dia em noite. Que loucura! Whiskas, alimente a curiosidade. Sala, quarto, cozinha e banheiro, porta, janela, parede e chuveiro. E o que é que falta? Falta você. Na Plano e Plano cê conquista seu AP. Shopping, parque, tudo bem pertinho. Nada fica longe,
transporte é vizinho. O que é que falta? Falta você. Na Plano e Plano você conquista seu AP. A porta tá aberta. Você pode entrar. Tem em todas as regiões. Pode procurar. É, na Plano e Plano. Pode confiar. A gente constrói. Você chama de lá. E o que é que falta? Falta você. Falta você. Na Plano e Plano você conquista seu AP. A Plano e Plano tem um imóvel para você chamar de lar. Descubra em planoeplano.com.br. Plano e Plano, do concreto para sua vida. E o que é que falta? Falta você. Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo. Estamos de volta aqui, pessoal, Ladies Sem Filtro, com um bate-papo maravilhoso. Você perdeu o primeiro bloco? Poxa vida, né? Vai ter que assistir lá no YouTube ou nas reprises que vão rolar por aqui, tá? Estamos aqui com a Marli, com a nossa querida Alessandra também. Hello! E a nossa querida Cláudia aqui entregando tudo e mais um pouco, né, Cláudia? Poxa vida, que mulher sensacional. Meu Deus, a gente... Nossa, a gente tem uma resenha, né? Com certeza. Muito boa aqui, Tem uma sim. resenha aí, né? Mas assim, Pegar gente, umas dicas. você já ouviu falar em biofísica quântica, em terapias por frequência? Não? Olha só, o corpo fala, hein? Mas também vibra, ressoa, reage. E hoje a gente vai entender um pouquinho aqui com a Cláudia como as terapias frequenciais podem trazer bem-estar, diagnóstico emocional e novas possibilidades de cura, né, Cláudia? Ai, meu Deus, que complexo, hein? Vamos lá, já vou na primeira pergunta. O que é biofísica aplicada à saúde? Bom, vamos lá. Bio vem de biologia, biologia vem de célula. Então vamos voltar lá um pouquinho nas aulas de física, né? Lá no nosso ensino Vocês eram boas em física? Eu era um horror, não sei como é que A minha formação é ciências eu não biológicas, sei. né? Mediana. Mas física eu não sou boa, não. Eu não sei como que eu passava de ano, acho que o professor... E hoje eu caí, mergulhei de cabeça nisso, né? Pra entender um pouco disso. Então, assim, ó, vamos partir do princípio que tudo é energia, né? E o que permite que a gente tenha energia, né? Então, vamos lá que a gente tem a medicina convencional, ela olha até a célula. Mas antes da célula tem o quê? Tem o átomo. Olha, Né? Sim. Então, a biofísica, ela vai aqui atrás, ela não vai até a célula. Então, assim, se o átomo está em equilíbrio, a célula estará em equilíbrio, o tecido estará em equilíbrio, o órgão estará em equilíbrio, o sistema estará em equilíbrio e o corpo em A equilíbrio. gente tá feliz. E a gente tá feliz. Agora, né? quando tem alguma coisa Agora, a medicina, errada... no máximo, que ela vai até a célula. Até então, a assim, célula. então, quando nós adoecemos por algum motivo. A medicina convencional, com muita maestria, ela foi preparada para tratar quando você já está doente. Só que nós vamos lá atrás. A gente consegue identificar através da biofísica quando a tua célula já está entrando por algum motivo em desequilíbrio. Então, ou seja, é quando uma lâmpada aqui, por exemplo, ela começa a dar umas piscadas. Mas ela está funcionando. Você só sabe troca... que ela vai acabar... Ela começa a dar sinal... Uhum. E você vai lá e compra outra lâmpada e troca, então você acha que o problema está resolvido. Aí você troca a lâmpada, daqui a um tempo, aquela mesma lâmpada começa a dar problema. O problema é a lâmpada ou o problema é a fiação que está por trás disso? Verdade. Sim. Né? É isso aí. Então você olha ali o interruptor, está funcionando. A lâmpada você vai ficando
trocando a lâmpada. É o que acontece com o nosso corpo quando ele adoece. Então você tem um mioma, você vai lá e tira o útero porque resolveu o problema do alto fluxo menstrual. Então você está com dor de cabeça, o que você faz? Você toma um analgésico que vai lá e tira a tua dor de cabeça. Resolveu? Resolveu. Mas não resolveu a causa. Então a biofísica, ela consegue olhar intracelular, né? Ela consegue olhar dentro da célula o que causa o desequilíbrio celular. E o que causa o desequilíbrio celular? O mundo em que nós vivemos hoje. A gente vive num mundo tóxico, né? Tudo hoje causa desequilíbrio. A nossa alimentação, o nosso, mesmo quem é vegano, vegetariano, nossos alimentos estão cheios de agrotóxicos, defensivos agrícolas, né? Defensivos agrícolas que causam uma série de doenças na gente. A gente hoje não come mais alimento, a gente come produto alimentício. Vamos falar que a indústria gosta? Gosta. Porque ela prejudica você de um lado e trata do outro, prejudicando também, né? Não é? Então, assim, qual foi a última vez, por exemplo, que você usou um vermífugo? Alguém alguma vez passa lá o melhor remédio para você, mas muitas vezes o remédio não faz efeito, não é porque o remédio não faz efeito, é porque a água que você bebe, ela tira todo o efeito do remédio, né? Então tudo no nosso corpo, ele precisa estar contribuindo para que a nossa nós somos totalmente elétrica. Então, qualquer desajuste nas nossas células, elas causam a falta de energia, como a lâmpada começa a piscar. Então, toda vez que você tem um sintoma, é a lâmpada que está piscando. Só que não adianta você ficar tratando e remediando o sintoma. Então, onde entra a biofísica, né? Ela consegue identificar qualquer tipo de alteração celular. E consegue identificar, então, qual é a causa dessa alteração celular. Então, vamos voltar um pouquinho na história. Isso não é recente. Raimundo Reif, o da Clark, né? São os duas cientistas que são mais conhecidos hoje nessa questão de mapeamento, né? Por exemplo, o da Clark ficou muito famosa na questão de que ela conseguiu mapear a frequência de todos os parasitas. Então, o Raimundo Reif, ele desenvolveu uma tecnologia de luz de plasma, né? Onde ele consegue alcançar, né, a intracelular. Ele consegue alcançar, fazer leitura e também fazer a correção disso. Então, isso é 1800 e alguma coisa. Então, não é de agora, né? Que isso, na verdade, já existiu. Só que nunca se divulgou e, na verdade, nunca se ficou conhecido, popular, exatamente porque a partir do momento que começa a tratar de fato das pessoas, a indústria atrapalha, né? Não é lucrativo você curar as pessoas. É mais lucrativo você manter as pessoas num estado mediano de saúde e ficar alimentando ela até morrer. Mas estamos despertando. Né? Esse programa é para isso. E precisamos de realmente que isso seja feito, que conscientize as pessoas, que não adianta ela tomar um remédio potente e não beber uma água de qualidade, não mudar os hábitos alimentares e as emoções. Começar a olhar a vida com bons olhos. Que a emoção afeta o corpo, né? A emoção, então o nosso cérebro é 50-50. 50 razão, 50 emoção. Só que o que a gente culturalmente faz? Só cuida do físico, não cuida do emocional. Então, assim, eu sempre trabalho isso com meus alunos assim, ó. Existem alguns órgãos que são de choque para as perdas, né? A questão é, quem quer perder o emprego? Quem quer perder o pai, a mãe? Quem quer perder um filho? Quem quer perder um animal? Ninguém quer. Perfeito. Esse não é o X da questão. Mas sabe que um dia vai, né? Mas você sabe que um dia você vai passar por isso. E não que a gente vai ficar o tempo todo se preparando para a morte. Mas a gente tem que encarar que isso é um curso natural da nossa vida. Então, o que adoece as pessoas não é você perder. Vocês sabiam disso? Isso pode até parecer chocante para as pessoas, pensar até que vai grosseiro da minha parte falar assim. Mas o que adoece você num luto não é o fato somente de você ter perdido a pessoa. É de você não querer ter perdido a pessoa. Só que todo mundo está sujeito. Sim. Eu faz um ano, em 3 anos eu perdi 3 pessoas. Nossa. Que eram importantes da minha vida. Minha irmã, minha cunhada, né? Então assim, você quer?
Não. Só que assim, eu tenho que aprender, todos nós temos que aprender a viver sem aquelas pessoas, porque hoje foi comigo, amanhã pode ser com outra pessoa, né? Então, o que adoece a gente é a não aceitação. Então, De qualquer caso? de Dudu? qualquer questão, porque você tem que entender o seguinte, e isso não é frieza, isso na verdade é a realidade da vida que nós vivemos hoje. Eu não sou melhor que ninguém. Se todo mundo perde, por que eu não posso perder? E onde está a diferença no seguir a vida, no emocional? É o sentimento de perda, é uma coisa, a tristeza é outra, né? A saudade é outra, a falta é outra. São sentimentos. O que vai me adoecer é eu não lidar corretamente com esses sentimentos. E aí você falou que as pessoas têm um órgão de choque, né? Cada Sim. um tem um ou é igual para todos? Não, os comportamentos dos órgãos de choque é o mesmo. Mas o que leva você a desenvolver… Tipo, pode ser o meu estômago, o seu pulmão, é isso? Por exemplo, o comportamento de uma pessoa que tem o órgão de choque, o pulmão, o estômago, por exemplo, o comportamento é que você remoe demais. Você fica ali remoendo situações. Você engole, não fala e fica remoendo. Todo mundo que tem problema de estômago remoe as coisas. Agora, o que leva são comportamentos diferentes, são emoções diferentes. Excesso de preocupação faz você remoer. Medo de machucar as pessoas faz você remoer, né? Dificuldade de se defender faz você remoer. Então, você viu que são questões diferentes e que não trabalhadas, esse tipo de comportamento faz você ter problema de estômago. E curiosamente, a tireoide, o que significa? E você falaria para uma pessoa que teve câncer de tireoide? Bom, eu gosto de abrir bem bonitinho assim, ó. Câncer é mágoa. Mágoa é falta de perdão. Falta de perdão, ele também está envolvido a questão do ego. Pode acontecer com o outro, comigo não. Esse é um ponto, mágoa, tá? Tireoide é o nosso, fisiologicamente, é o nosso órgão que regula tudo que é metabólico. O que é metabólico? Digestão, respiração, circulação, o sono, né? Então, esses são 4 sistemas autônomos aí. Tudo que é metabolismo. Só que somaticamente, emocionalmente, a tireoide e a emoção que desperta disfunção na tireoide é insegurança. Insegurança e falta de liberdade. Então, você imagina que você mora numa casa, muitas vezes, ou convive com uma pessoa, seja em casa ou no trabalho, que você não pode ser você. É como se você estivesse num ambiente livre e amarrada, literalmente, numa corrente. Né? Então, esse é o sentimento que geralmente as pessoas falam de quem tem problema de tireoide. Então, você imagina que você… vou falar que é muito comum em casamento. Você casa com uma pessoa, só que para agradar a outra pessoa, você não pode ser você. Você gostava de rir, você gostava de sentar, abrir as pernas, não sei o quê. E a partir de agora, você… Só que isso faz parte da tua… De você ser assim. Modus operandi, né? Digamos assim. E aí, de repente, você não pode ter mais a liberdade de ser quem você é. Então, é você viver dentro de uma prisão, num ambiente que era para você ser livre. É você ser dona de uma empresa e você não ter autonomia, né? Sim. Você é dona, mas você não tem autonomia. Você é casada com uma pessoa que você também não é ouvida, não é querida, né? Não se sente ser você. Você assume um personagem. Né? Então você não consegue ser você. E isso vai gerando um sentimento de insegurança muito grande, porque você se perde de você mesmo. Então isso gera muita insegurança. E aí tem pessoas que só desenvolvem, entre aspas, né, o hipotireoidismo. Tem pessoas que desenvolvem, aí são comportamentos diferentes, o hipertireoidismo. Agora, quando você chega ao ponto de desenvolver um câncer, é porque aquela circunstância ela vai te magoando a um certo ponto, até que as células, elas literalmente adoecem a tal ponto de dizer assim, pare e olhe para você. Doença, ela é, na verdade, um sinalizador de que
ele já sinalizou de outras formas. Ele já sinalizou que o comportamento que você está tendo no teu relacionamento não é bom. Que talvez essa pessoa, ela talvez não seria a pessoa ideal. Esse emprego não seria o ideal. Aquele bairro, aquela cidade, as pessoas, os teus amigos não são... Ele já sinalizou de várias formas. Só que você não enxergou, né? E aí, ele vai aumentando ali a escala até desenvolver, literalmente, um câncer. Por quê? Porque aquela mágoa, você atribui a culpa a outra pessoa, o teu problema é ele, e é muitas vezes o outro, o problema. Só que é igual quando você se corta, né? Você que se cortou, quem tem que buscar ajuda é você e não o outro. Então, é a pessoa esperar colocar a felicidade dela na mão do outro. Então, é você pegar e falar assim, ó, toma aqui, agora você vai fazer eu feliz. Não, quem faz a gente feliz é a gente. Cláudia, né? Independente da circunstância. O nosso tempo é tão curtinho aqui, né? Que não dá nem pra desenvolver muito o Dá assunto. pra fazer as próximas 30 perguntas. Então, porque é sensacional, Tirar todas né? as Porque nossas depois dúvidas. dessa resposta... Tirar todas as nossas dúvidas. É muita coisa. É porque a gente entendeu, E aí, onde então, que entra é a biofísica, né? é A gente, ó, complexo. isso, olha aqui, eu fiz uma história. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, Tem que explicar ué, como bem é pra que você entender. sabe da minha vida? Eu falei, não, eu não sei da sua vida, eu não tenho bola de cristal, não sou bruxa, não. Mas é que é a possibilidade que a gente tem de ir lá onde tudo começou. Uma raiz, coisinha né? ali você desencadeia, né? Você vai Exatamente. tirando ali. E enfim. o corpo, automaticamente, ele vai, igual um rio, ele vai fazendo percursos, assim. Não, e é engraçado, legal. assim, hoje eu tive câncer de tireoide, eu tenho 47, eu tirei com 26, eu acho que eu tinha, uns 26 anos. E você fala hoje, faz muito sentido tudo que você tá falando, mas não era um autoconhecimento que eu tive na época. Eu nem saberia buscar uma terapia dessa, uma ajuda dessa, que pra mim teria sido muito válido, porque fez todo o sentido que você falou. É exatamente a Sensacional. insegurança de você ser você mesmo, você não ter essa liberdade, por inúmeras circunstâncias da minha vida, assim. E aí, voltando pra você, tudo isso nos florais. Isso Por que mesmo. que os nossos florais têm um diferencial grande? Você viu? A gente estudou, a gente usa a biofísica, usa a neurociência, usa a fisiologia, né, do sistema nervoso e usa o estudo do comportamento. E tá tudo enfrascado aqui. Maravilhoso, gente. Sensacional, a gente já quer trazer mais vezes a Cláudia aqui. Não vai ser só Com esse certeza. programa. Vamos marcar Por pra uma favor. né, pro próximo. Muito a gente conhecimento. Eu ainda marca. tenho 30 perguntas na minha Eu lista. também tenho 222 aqui. A gente queria saber dos pets. Também. A gente deixa pro próximo. Aqui a gente falou do Ox, E você né? sabe, do oxigênio. E você Oxigênio sabe, que é só para bom. dar uma palhinha, a linha do nossa pet, ela segue a mesma linha do humano. Que sensacional. Os nossos florais pet, eles tratam também o comportamento que o Maravilhoso. pet absorve do dono. De ansiedade. Então, só dar uma palhinha assim. Por exemplo, o pet que desenvolve problema renal, geralmente o dono, ele está Também. passando por problema financeiro Que ou tudo. está com problema no relacionamento dentro de casa. Meu Deus. E aí Olha, o pet reflete. absorve aquilo para ele, como se fosse o salvador. Coisa E aí nós tratamos isso no humano e no pet. Nos dois, né? Nos dois. É incrível isso, né? Incrível. Faz toda a diferença. Nossa, muito. Então Olha. a gente não tem remédio para tratar o rim. A gente tem o floral que trata esse comportamento que causa o problema renal no Pra não vir a Pra não Gente, tratar do maravilhoso. rim. Inclusive, a gente tem um quadro aqui chamado Tá Difícil Pra Você Também, né? Onde a gente pede algumas histórias, né? E nós recebemos aqui o relato da Letícia. Ela falou aqui: sou Letícia, tenho 36 anos e descobri nos florais um caminho de paz. Tinha crises de ansiedade diárias, insônia e nenhum remédio me ajudava. Depois que comecei a usar florais personalizados, voltei a dormir, trabalhar e até me relacionar melhor com meu filho, que foi um divisor de águas. Sensacional isso, né, É gente? isso mesmo. Mas, gente, são tantas perguntas aqui. Eu tenho certeza que você aí também tá cheio de perguntas. Então, compartilha aqui com a gente, pra gente poder trazer aqui pra Cláudia responder também, né, meninas? Essas Sim, dúvidas, sim. tá? E amei. Onde que o pessoal pode procurar os seus florais e também procurar um atendimento, né? Como é que funciona isso? Sim, nós fazemos o atendimento. Então, assim, quando você busca o atendimento para você quer se entender, quer ou se achar, né, no meio de tantos problemas de saúde, engorda demais, emagrece demais, cheio de acne, melasma. O melasma é muito interessante, assim, acho que é uma pauta para falar de melasma aqui. Vamos sim.
aí você pode procurar a minha clínica, né? Tá. Que é Cláudia Rosane Instituto. Tá. Então, Cláudia Rosane Instituto. E os florais você encontra no site bestflower.com.br. E são quantos hoje florais assim que vocês têm? Da linha humana, nós temos 37 produtos. Bastante. Da linha pet, nós temos 24 produtos. E nós temos também uma linha odonto. A odonto, muito interessante. que Eu hoje já os vi dentistas odonto. biológicos, né, elas Que utilizam. legal. Entende que cada dente, se você tem 32 dentes, por que você... Aquele dente deu problema? Por causa da ligação dele Ai, com meu o sistema nervoso e com os órgãos. acredito. Então, nós temos os florais também, que trata essa comunicação nervosa aí do dente com os órgãos. Caramba, Legal, muito incrível. bom, Acho que a muito gente bom. vai, Interessante. vivendo em São Paulo, nessa tensão, todos os florais, você falou, tem como tomar todos de uma vez? Não, é aí que tá também, Tratar um né? por vez. Tratar um A por gente- vez. é por isso que é uma boa análise. Então, os profissionais, por exemplo, que trabalham com a gente treina eles que, por exemplo, senão cada sintoma você vai dar um floral. Exatamente. Não, por isso que a gente tem um blend, uma fórmula que trata a causa, o sintoma e a patologia que muitas vezes se desenvolve ali. Porque existe uma fisiologia, né, o mecanismo da doença. Sim. Então, você não precisa prescrever todos. Mas, em média, quando você faz um bom tratamento, precisa ser pelo menos 90 dias, Eu né? pensei que era 90 florais. Não. E, em média, as pessoas utilizam 4 a 5 florais. Ah, legal. Obrigada, Cláudia, pelo carinho, tá? Pela entrega. Vamos trazer você mais vezes. Por isso que eu não quero secar o assunto, porque a gente tem mais coisa pra falar, né? Muito. Muitos assuntos aí. Trazer também alguns casos pra gente, de repente, pra você falar, analisar, que é interessante, né? Algumas pessoas que já foram tratadas, a gente pode trazer também aqui, né? Muito legal certeza. esse relato. Mas, gente, queria agradecer a todos vocês aí que ficaram até agora aqui com a gente, né? Nesse papo maravilhoso. Tá vendo que tem também algumas... Eu falo alternativa, mas não é alternativa, né? Na verdade, Não tem. antigamente era alternativa, depois virou complementar, depois virou integrativa, agora é funcional. Eu acho que é Isso fundamental. Faz parte da medicina funcional. Eu posso falar que é funciona. fundamental. É fundamental, sim. Vamos Isso pra, aí. né? Gente, então eu queria agradecer vocês, queria agradecer a Alessandra, obrigada pelo carinho, Alessandra, mais uma vez, Marli também, pelo Muito carinho obrigada, sempre, pela entrega também, Claudinha, obrigada. Gente, porque aqui é assim, né? A gente acredita no invisível, sente o que vibra e colhe com o coração, acolhe com o coração, né? A gente colhe também. Um beijo no coração de vocês, até a semana que vem. Beijo. Obrigada, Cláudia. Tchau. Beijo. Tchau. Ai, tchau, tchau.